it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Totalmente polêmica, assim, depois do pessoal tanto reclamar que tinha muito anúncio de Amiga dentro da CPU-MSX, que estava infectando, além da capa, né, ser a parte de vírus, a CPU resolve voltar, tirar os MSX do nome, né, depois de... Alguém contou quantas edições foram? Desde a edição 16, né, quase 10 edições com o nome CPU-MSX, ela volta a ser CPU e passa a encartar o CPU Amiga. Então, voltando, passa a encartar... Amiga, né? Eu tive conversando uma vez com o Zé Idemar, ele me falou uma vez que, assim, eles tinham, mais à frente, ele me falou, quando saiu a CPU Amiga tornou-se independente, ele dizia que a CPU MSX se pagava como revista, a CPU Amiga ficava mais ou menos no vermelho, que segurava as pontas era a PCI, e o que levantava a editora foi, posteriormente, o surgimento da CPU PC, foi o que segurou a editora por mais algum tempo. Mas, assim, eu ficava contente na época, né, no ocaso comercial do MSX, né, até chegar alguém pode rotular como a morte comercial da MSX, o MSX ainda tinha, a revista tinha um público fiel, entendeu? Tinha um pessoal que lia e comprava, ponto que dizia, a revista se paga. Deixa eu contar uma coisa, é meio óbvio que a revista se pagava, né? A maioria dos colunistas eram colaboradores. Sim, mas eu, assim, em termos de publicação e venda de coisas, sabe? Não, claro. O custo de distribuição, 60% do valor de capa vai para distribuição, né? Isso é complicado. Colocar a revista em vários pontos do Brasil é muito complicado. Mesmo que erraticamente. Sim, muito complicado, muito caro, né? E tem tem outra questão. Isso que só tinha um grande distribuidor que era o Schnaglia. Na realidade, até hoje. Tem como é que não? Hoje em dia a Abril tem uma distribuidora própria. Ela já tinha a Divap, né? A Divap. E tinha o Schnaglia, que era o único distribuidor que era monopólio. Então, ou pago o que eu quero ou não. Hoje em dia, as duas se fundiram numa empresa chamada Trilog, que está um monopólio de 100% do mercado. Mas como o mercado para revistas está cada vez menor, eu vou dizer que por exemplo, eu parei de comprar quadrinhos na banca em 2007. Parei de comprar revistas de vários assuntos que me interessavam ao longo desse período. Eu estou sentindo falta, então está cada vez menor. A última revista que eu comprei, eu recordo que eu cheguei a começar a coleção da Linux Magazine e eu peguei desde o primeiro número, eu parei no número 58, foi o último número que eu comprei. Não comprei mais a partir de lá. Eu desisti na 24, na 25. Cara, eu parei com a Linux Magazine, eu acho que foi também por aí, pelo 30. Foi último que foi assinante, foi a Linux Magazine. Depois eu comecei a ficar de saco cheio, enfim, e bola pra frente. Eu confesso uma coisa, um fator motivador pra eu dar um bico na Linux Magazine foi a saída das pessoas que eu conhecia lá, no caso, por exemplo, o Rafael Hitch, que era um dos editores. Mas já tava com paciência, eu caí fora. Mas, Ricardo, vamos voltar pra CPU. Vamos voltar pra CPU? Sim, o Caderno Amiga, que foi, ao contrário de muitos, eu não arranquei o Caderno Amiga das minhas revistas. Tá aqui. Eu li, eu tinha curiosidade, eu paguei por essa porcaria, mas assim, o que eu fazia era separar. Eu separava pra facilitar a leitura, até porque ficava no meio da revista, literalmente. Mas nós temos referência de assinantes / compradores que tiravam, rasgavam e jogavam no lixo. Quase mandava o cachorro fazer xixi em cima. Agora vamos já que a gente usa um programa, como posso dizer, que abrange todas as linhas, vamos ver o caderno do Amiga com outro prisma. Vamos deixar um pouco só uma pausa, João, só pra dar uma referência aqui, o ano agora é 1992. Pronto. Isso. As portas da PCI com a representação oficial da Commodore aqui no Brasil. A PCI, ela só vai realmente passar a anunciar na 31, que ela vai realmente, colocar anúncio
delas na revista. E na 31, por exemplo, ela pegou, acho que página dupla. Olha, na conversa que eu tive com uma vez... Não, foi na 34. Uma dessas que ela pegou página dupla, era tipo, você podia dar seu MSX como entrada na... Esse é mais final. Na 33, eles começam a anunciar na capa que eles estão emprestando a impressora. Eles faltam para a revista. Não, a 31 eles pegam página dupla daquela propaganda do Amiga pra essas coisas. Sim. Que eles estão vendendo a Amiga 600 a $898. Gente, é também a ressurreição da propaganda da geração que vai saber mandar ainda Gradiente. Nossa, acabei de achar um endereço de um sujeito que estudou comigo na faculdade, escrevendo no primeiro caderno Amiga, Daniel Bueno Braque, também conhecido popularmente pela turma da informática, na época como Nave Mãe. É porque no trote da faculdade tinha o Space Invaders. Pelas dimensões quase continentais do rapaz, ele fazia o papel da Nave Mãe correndo atrás, Nave Mãe alienígena correndo lá atrás dos canhões. Os canhões grandes. E a munição era ouro. Inclusive, Giovanni, na propaganda da CPU, página 50, 51 da CPU, edição 31, que foi a primeira edição que a PC realmente entra anunciando, eles anunciam pro segundo semestre, abril de 93, os Amiga 1200, 3000 e 4000. João? Vamos lá. Sobre um pouquinho o Caderno Amiga, tudo que a gente falou sobre o Caderno MSX, sobre jogos, matérias de programação, podemos falar a mesma coisa aqui sobre o Caderno Amiga. O Caderno Amiga ele segue o mesmo padrão, com a diferença que ele é bem melhor diagramado que o resto da revista. Ele é colorido. Não nas primeiras edições. Sim. Nas primeiras edições ela era azul. Nas primeiras edições ele tinha capa azul e o conteúdo era todo preto e branco. Lá pra edição número 8 dele. 8 dele é que a revista ganha a revista solo CPU Amiga, apesar da numeração ser continuada do caderno, é que ela ganha capa e conteúdos coloridos. Em termos de diagramação, ela é um grande salto de qualidade na diagramação da impressão de CPU. O que ainda assim era ruim pra dedéu. Sim, não tô dizendo que era bom, tô dizendo que é um grande salto. Gente, quem era o editor do Caderno Amiga? Constar, tem na quarta capa da CPU Amiga MSX uma propaganda do Barra Vento. Exato. Sim. O lançamento ainda falando que se fossem vocês, compraria, porque não admiro que em breve esse jogo estará em revistas internacionais. Nossa. Tem lá no anúncio, eu lembro disso. Tá lá no Lemon. Lembrando que o Barra Vento é produzido pela Hightech, a dissidência da Discovery que fez o Zoras. E só delícia. Lembrar que estava por trás Luiz Fernando de Moraes, Alberto Maia, todos estavam lá. Eu tive uma vez na Hightech, andei conversando com eles pessoalmente. Ou seja, meus parabéns, eles conseguiram fazer o pior jogo do MSX e do Amiga. Aliás, falei pior. Formas diferentes e os caras cagam das duas. Exatamente. Aliás, falar em pior. Só tem... pra. Rapidinho. Não, João, peraí. O editor do Caderno Amiga era Sérgio Duric Calheiros. Pode continuar. Até que edição? Depois vira o Luiz Fernando. Não, peraí, calma. Aí porque a gente tem que contar uma historinha antes. Claro. A gente vai ter que falar dos editoriais da 28 e da 29. Vocês se lembram, 27 surge o Caderno Amiga. Uma coisa que foi muito bem recebida pela comunidade MSXeira da época. Muito. Né, com muitos elogios à mãe do Zé Idemar, do Sérgio, etc. Muito nome na boca do sapo. Né? Na boca do sapo. Essa coisa toda. Muito voodoo. Né? Voodoo é pra Jacu, rapaz. Voodoo é pra Jacu. A 28, ele solta o primeiro editorial um pouquinho mais agressivo. Não é um editorial que ele... Na verdade, na história 27, ele explica por que fizeram o Caderno Amiga, mas ainda não era agressivo. No 28, ele começa a formar uma agressividade, embora fale de uma coisa que pra mim foi assim, se alguém participou disso, por favor, se manifeste, que pra mim foi um grande factoide, que é a Alien Computer tentar convencer a Panasonic do Brasil a importar o Turbo R. Eu e o Ricardo nos lembramos dessa história. Até a gente estava falando em off antes da gravação. O sujeito, que o Ricardo deve lembrar o nome que eu não me lembro, você também não lembra, não? Eu lembro de ficava na avenida. Eu me lembro que ele falava MXX. Ele tinha essa pronúncia bem acentuada. MXX. MXX. Você lembra do nome dele? O nome dele eu não lembro, não. Começamos várias vezes a Chega aí. Fala aí, Vem cá, Massuma! Quase é a infância do cara e tu não quer falar? O microfone tá aí pra isso. Senta aqui, mano. Vem cá. Vem cá. Fala o microfone. Não seja tímido. Quase. O Santos deu o trabalho de
trazer você até aqui pra você falar. Vai voltar? Tu vai voltar, pega, velho. Oasis, chega aí. Peraí que o Oasis sabe dessa história. Eu não sei, não. Vou lembrar. Não, pô. Ótimo, Mas tá bom, fala. é melhor O alto já é melhor do que nada. Tu sabe mais do que a gente. Cara, 10% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Exatamente. Ele não, menos gay. Tava os Menos gay, né? emissão de estéreo. Poxa, teve várias vezes na minha casa, várias vezes, falava MXX. Exatamente. Ele falou que estava conversando com a Panasonic, que ia trazer o Turbo R pra cá. Isso eu me lembro. Cara, eu já pensei umas 2 vezes. A lenda do Turbo R não ter vindo no Brasil sobre aquele assunto de determinados amigos nossos que fizeram fichação sobre a verdade mesmo? Não, é lenda? Lenda. Sobre a Alien, ele chegou a publicar isso até no caderno de informática do Globo, que já existia nessa época. O caderno de informática do Globo surgiu em 91 e durante um tempo teve uma coluna, né? Que era a MSX, etc., que começou com o Cláudio Hallian, que é um cara que eu tive alguma amizade durante um tempo. Depois foi o Vitor Hugo Costa, que trabalhava junto com o pessoal da Hightech. Já tava lá seu Luiz Fernandes Moraes, dando um empurrãozinho nesses momentos. Tinha até um recortado. E aí, um dos representantes da FM Sound Stereo aqui no Rio. O quem? Esse cara da Alien. Da Alien. É, mas ele era um duro. Eu me lembro que ele pegava os cartões e fazia rodízio com os cartões de crédito. Ele pagava o cartão com o cartão? Mais ou menos por aí, fazia rodízio. Aí você tem que usar esse aqui, mas era uma coleção de cartão. Ele e a esposa dele que falou. Eu tive lá na Allen, era na Avenida Venezuela. Eu lembro que eu achei tão estranho o local, era meio escuro. Eu falei, meu Deus, eu tô me enfiando aonde? Num prostíbulo, numa boca de fumo. Tava o cara lá, eu acho que tinha 1 micro, 2 lá, não tinha quase nada. E ele falava com sotaque estranho. Eu olhava assim, era completamente diferente das software houses que eu frequentava na época. Sim. Ou seja, o Ricardo escapou de uma boa, porque ele já tava querendo comprar um MS Turbo R naquela época via ele, né? Pois é, né? Não, teve também, a Polysoft também anunciou que ia trazer o Turbo R no Brasil. Eu lembro que eu botei até minha avó no gol, a dona Alice ligou pra São Paulo, falou com eles pra ver como é que era, não sei o que ela queria ver, porque o neto queria, uma coisa, não deu em nada. Mas, cara, já que a gente tá falando disso, vamos falar do famoso editorial da CPU 29? Só pra terminar, que é 28, eles têm essa coisa no editorial, da importação, e tem uma matéria também, junto com a propaganda, que é a página 6, só sobre esse assunto da importação. Inclusive os preços aqui, $900. Editorial 29. Por um acaso, o último editorial do Sérgio Calheiros como editor da CPU, que depois, no 30, ele foi pra CPU PC, e quem assume é o hashtag. O hashtag assume o MSX, e o Luciano de Moraes assume a Amiga. Cada vez que eu releio esse editorial, eu não sei se ele tava se ele tinha brigado com a mulher, se tava de saco cheio de nego enchendo o saco dele, mas eu achei de uma violência desnecessária pro editor. Eu lembro desse editorial por alto. Não, o mais legal é que ele tá reclamando do pessoal que tá pagando o salário dele, né? Quando ele fala, por exemplo, coisas como mutismo, no final, saibam, porém, que o Caderno Amiga já é uma realidade irreversível nas páginas da CPU. Quando ele fala em coisas como não poderemos supor, entretanto, que tal reação pudesse gerar sentimentos tão radicais como temos ultimamente. E aí eu acho que tem uma coisa, é fácil se tornar o dono da verdade, mas é mais fácil ainda lavar as mãos, deixar as coisas fluírem por si só. Eu acho que o tipo de defesa que ele tomou, da posição que a revista tomou, eu achei que só forçou essa situação de animosidade entre ele e a comunidade MSX, de tal maneira que, se vocês observarem, ele some na parte do 30, que ele não é visto mais. Não, ele tomou Doril. Nem na informática CPU ele volta. Sim. Ele tomou Doril, bicho. Sumiu geral. Aí daí foi quando o Carlos Alberto Redseca sumiu, né? Eu acho que a comunidade da MSX botou ele no opalão preto. Que legal, né? Na 29, chegou a CPU PC, já nas bancas, nas melhores soft houses. Que foi quando eu nunca mais comprei uma CPU na vida, depois que eu me decepcionei com CPU PC. Eu escrevi matéria. Você comprou, eu ganhei o número 0. Eu também ganhei, mas desde que eu ali, eu nunca mais comprei uma CPU sequer. Eu escrevi pra CPU PC, acho que uns 2 artigos, e um amigo meu da faculdade, na época, tava fazendo decisão em computação gráfica, que foi escrito, que escreveu também. Também publicou coisa na CPU PC. Eu acho que eu só tenho a CPU PC, que isso é o meu artigo. Leia, assine e participe. Porque eu acho que eu ganhei a revista, eu não paguei por ela. Louco? Aliás, já que a gente falou sobre CPU, eu posso contar a história do Cheque Sem Fundo? Já é. A história foi o seguinte, né? Eu comecei a entrar em contato lá, eu cheguei a sair um artigo meu de MSX, eu mandei 3 ou 4, saiu um sobre o jogo Operation Wolf. Numa das CPU MSX, eu não lembro qual o número, não adianta. É só procurando, mas tá lá. Eu vi. Eu vi Operation Wolf. Você viu? Achei 16, se eu não me engano. Mas eu não lembro qual foi. Não ganhei nada por isso. Posteriormente, eu tava na faculdade, eu tinha um amigo que tava fazendo iniciação científica em computação gráfica,
curso, e veio depois a concluir a graduação, fez mestrado na área, começou o doutorado e abandonou, foi trabalhar pro Daniel Dantas e largou dessa vida acadêmica. Eu falei com ele, pô, Fernando, vamos escrever, te contato com editores, pode falar alguma coisa pra gente, ganhar um dinheirinho, estudante de faculdade duro, que nem um pouco, vamos fazer uma grana, né? E fomos lá, escrevemos. Eu cheguei a mandar uns 2 ou 3 artigos pra lá, né? Na época a internet estava começando a borbulhar, né? 93, 94, eu comecei a usar a internet na faculdade em 93, eu publiquei e mandei o artigo. Mandei e foi publicado. E saiu também um artigo em 2 partes, o artigo do Fernando. Fernando Wagner Serpa Vieira da Silva. Se um dia ele estiver ouvindo, só um abraço, seu canalha, narigudo. Então, a gente começou a vir, vamos lá receber. E eu fui pago com um cheque sem... Aliás, eu levei primeiro quase 2 meses para receber. E toda semana ligando. Não, espera mais um pouco, vai receber. Não. Aí vai, no final, veio um cheque, um dos veio, eu apresentei e tá sem fundo. Aí meu pai resolveu entrar na dança, e vou pra lá e disse, olha, vou reapresentar o cheque amanhã. Ou bota dinheiro na conta, ou vocês vão se ferrar com o banco. Aí saiu correndo, depois eu levei 2 meses para receber, aí finalmente caiu o dinheiro, foi uma micharia, paguei o Fernando, de um cheque só, entregou para o Fernando, e nunca mais eu publiquei nada. Isso já era na época do final da CPMSX, na época que já tinha, por exemplo, Miguel Freitas, já ficou traumatizado. Já estava o Miguel escrevendo, já estava o Carlos Alberto Hertzberg, já tinha alguns artigos técnicos que o Júlio March escreveu, que foi aquela parte de MSX2 e 2+, que eu comecei a programar para Pascal, eu aprendi na faculdade, comecei a fazer a minha biblioteca para poder acessar e usar MSX2 no Pascal, que era o que eu queria fazer um demo, uma brincadeira com o Doom, na época o Doom estava no auge, né, 94, você lembra muito bem da época da explosão do Doom, todo mundo queria jogar Doom, dar tiro uns nos outros, não só de jogar contra o computador, então eu estava querendo fazer uma coisa, foi por essa época, e eu confesso uma zebra em Assembly, eu estava tentando fazer isso em Pascal mesmo, por essa época, 93, 94, por aí que veio essa e teve essa confusão que eu levei 2 meses para receber e quando eu recebi um voador, um borrachudo, né? Finalmente saiu, mas depois de muito esforço. Ô, gente, César, rapidinho, só pra gente encerrar esse assunto de dinheiro e deixar passar adiante o próximo tópico, CPU número 35, vejam o preço de capa, 159 mil dinheiros da época. Isso é preço de carro. Pra encerrar as efemérides... Finalmente uma efeméride mais velha do que eu, caramba! 64 anos do EDSAC, também conhecido como Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Para quem não sabe, o primeiro computador feito para uso, digamos assim, civil. Veja que coincidência, nos sistemas no qual eu trabalho, no meu emprego, também é de saque, é de telemarketing, é de call center. Não, você não vai pegar o posto de piadas cretinas do João, João. Me aguarde, que eu tenho performance e posso chegar perto. Aliás, Juan, você deixou de fazer uma piada sobre o breakout, de falar sobre paredão e perguntar, será que a gente vai ficar em cima do muro com paredão? Ah, meu Deus. Começou a competição, Ricardo. Corta os dois. Tá bom. Parei. Desculpem. Mas, Ricardo, você falou primeiro microcomputador civil, isso não era tão micro assim, né? Tá bom, macrocomputador. Ah, melhorou. Primeiro computador de uso civil, ou seja, uso sendo vendido comercialmente, de 1949, ou seja, é um senhor de uma substancial idade. Ano que vem já pode andar de graça de ônibus. É verdade. Só para lembrar aos nossos ouvintes mais novos que esse computador é a válvula. Do Pokémon pra cá. Ele praticamente só foi usado na Universidade de Cambridge, né? Pra pesquisa. Sim. Pra gente só em Cambridge mesmo. É marcante em termos de mercado, né? Mas é aquela coisa pra citar, né? Antes deles, a função básica dos computadores era cálculo balístico para você acertar a maior quantidade possível de alvos com a menor quantidade possível de tiro. Ou então é fazendo cálculo para quebrar a fotografia do inimigo. Exatamente. Também essa parte. Ou então o Projeto Manhattan, pronto. Uau. Cálculo do Projeto Manhattan. Que de certa forma também inclui balística. A diferença é que você pode errar à vontade o alvo com 3 km de diferença que você vai acertar do mesmo jeito com uma bomba atômica. Com isso nós podemos encerrar a sessão das efemérides. Calma, não ainda. O EDSAC tem uma coisa ainda que tem que ser mencionada. Foi nele que foi programado, pelo que se sabe, o primeiro videogame da história, mais antigo do que o Space War. É o Oxo, um jogo da velha, em CRT. Um CRT redondinho. Uau. De quantos por quantos pixels? No mínimo 3x3. No mínimo 3x3, mas 30x40. É essa a ordem de grandeza. Um CRTzinho redondo de filme antigo, bem pequeno.
humano, mas o cara conseguia representar o grid do jogo da velha e a inteligência artificial do programa era o suficiente para jogar um jogo da velha perfeito, ou seja, ele nunca ia perder, no máximo ia dar velha. Você que poderia perder se errasse. Não. É você humano falho. Agora, Juan, uma pergunta. Ele seria o primeiro computador com input em vídeo? Input em vídeo, que quer dizer output em vídeo, né? Output em vídeo, desculpe. Aí eu já não sei. Pra você ter uma ideia, o input do negócio nem era teclado, nem chaves, nem nada. Era um discador, uma roda de telefone antigo. Nossa. Vixe, como é que você joga jogo da velha? Você discava a sua posição, tinha uma 9. É. E você reclamando que o celular tem que ter 9, hein? Ou seja, esse computador foi o tataravô do Hugo. É quase isso. Nossa. Esse Oxo foi uma tese de PhD de um certo Alexander S. Douglas. Uma tese sobre interação humano-computador. Ah, daí que veio esse termo. Interessante. Agora acho que realmente nós podemos sair das efemérides. Agora encerramos nossas efemérides e vamos para a nossa outra sessão, conhecida, famosa mundialmente, que é a sessão Hackaday. E na sessão Hackaday temos o Atari Combo Controller. Feito para humilhar aquele que o Ricardo fez. Não precisa espalhar, né? Só porque a gente montou um controle, eu até agora não testei ele. Pois é. Eu já falei, você tem que fazer que nem o Ben-Hack, fazer o testador de joystick primeiro. Eu tenho que dar uma olhada, ver que tem que dar uns acessos aqui pra encaixar. Mas, cara, esse joystick aqui é interessante. Tudo que você precisa ter no joystick tem nele. Ele tem um pedal, tem o direcional, ele tem uma penca de botões. Esses botões são o controle keypad, um controle numérico que eu nem sabia que existia. Porque pra mim, a Atari só tinha joystick, ou pedal, ou aquele teclado completo QWERTY pro Basiczinho, que a Spectra Video fez. Mas não, existe um controle keypad também, com teclas padrão telefone, né? O Atari 5200 já tinha um teclado desse adicional, igual ao ColecoVision possuía. Sim. Eu só não gostei da posição do controle. Eu acho que quem fez a furação desse controle aí deve ser parente do nosso host Ricardo Pinheiro. Pode ser. Só tocar na canhoto, mas todo joystick tem esse padrão. Não, é que ele bota a posição dos controles dos botões aleatoriamente, praticamente. Eu não gostei da posição desse controle, porque ele botou o pedal embaixo. Também. Aí isso ficou muito estranho. Aí você mexe no joystick e fica encostando lá no potenciômetro. Aliás, essa alavanca não tá meio grande, não. Tem que analisar a escala. Olha o conector DB9 aí, a capinha do conector, pra você ter uma ideia do tamanho dele. É por isso mesmo que eu tô falando que ele tá meio grande. Eu andei vendo lá no site, tem o esquema todo pra você fazer o seu. Aí, inclusive eu aprendi como funciona a leitura do nível analógico do pedal do Atari, maneiro. Aliás, esse teu conhecimento vai fazer com que a gente faça um pedal no futuro para o MSX. Eu quero uma MSX Rio jogar Arkanoid do jeito que é no arcade. Mas funciona? Eu acho que não, né? Peraí. O pedal de Atari funciona como pedal no MSX? Tem certeza? O MSX tem 2 pininhos para você mandar o pedal A e pedal B. Então o MSX permite conectar 4 pedals nele, e essa tecnologia de pedal, né, que ele é implementado o mouse do MSX. Era isso que eu ia falar. Eu acho que você tem que fazer umas adaptações. Eu me lembro que tinha um amigo, há muitos anos atrás, que ele botou um pedal, o Atari, no MSX para jogar o Arkanoid. Funcionou, só que ele dizia que o segundo pedal parava de funcionar, ou seja, ele deve ter feito alguma modificação no pedal. Tem que fazer um split ali só. Ver o esquema e ver qual é o pino de pedal da porta do MSX e no máximo colocar um resistorzinho para dar uma diminuída. Exatamente. Quanto ao keypad, o cara fala que ele ainda não testou porque ele está esperando chegar um jogo que é Star Raiders. Tinha que ser. É um jogo de Atari 400 barra 800. Que eu me lembro, ele usava todas as chaves do Atari 2600, inclusive as de Difficulty. Aqueles Ataris que vinham capados, você não jogava Star Raider nem a capa. A última série de Atari da Polyvox, que não tinha nem o conector de joystick, você não me... É por aí. Sim, já tem um bocado de coisa, dá pra pegar o esquema e se divertir. Caramba. Sim, ou inclusive o principal, né? Se você não gostou da posição do potenciômetro, não gostou da posição do botão, não gostou de como o cara desenhou isso aí, faça o seu. Pois é. Sim. Esta é uma notícia que certamente será do agrado do nosso amigo Zé Luiz, né? Sim. Com certeza. Falando em fazer o seu próprio, né? Vamos agora para aquilo que o César chamou de fortalecimento dos parceiros, amigos e fornecedores. Vulgo sessão Jabá. É o Jabá. Nosso Jabá tá meio pesado. Eu acho que compartilhar o que a gente tem visto no blog de alguns amigos nossos, né? É o Nerd Pride. Então, nessa sessão a gente vai falar de 3 blogs que a gente já citou: o MX Project, o blog do Ritio, Lab Ritio, e a Casa dos Nerds do Mauro Xavier. E começando
pela Casa dos Nerds, tem um texto lá muito interessante, ele analisa com toda a propriedade que o Mauro tem, e toda a profundidade que ele acostumou a fazer os seus reviews. E todas as fotos possíveis e imagináveis. Pois é, ele analisou um Sharp MZ700, a famosa máquina com chaves em modo texto. Sim. Esse micro apareceu lá no encontro de Apple em São Paulo, eu joguei Chevels lá, e tem vídeo inclusive de eu jogando, vocês podem ver aí em algum lugar. No Reto Computaria Plus. Isso mesmo, é aquele lugar. É naquele lugar. Não aquele lugar, aquele lugar. E na última MSX Rio de julho, de 31 de maio, como de julho, tivemos um unbox. Sim, não só um unbox, como um presente, assim, de irmão, até de amigo camarada, né? Tá vendo? A gente fica zoando o Sander, mas o cara tem um grande coração. Tá uma máquina dessa rara, assim, foi uma atitude, assim, muito bacana. Tá de parabéns o Sanderson. Pois é. Só que uma coisa, ele sabia que ele deu aquele computador? Mas é claro que não. Ah, tá. Só pra saber. Ele não sabe até agora. Não deve estar sabendo. Ele será informado quando ouvir este podcast. Exatamente. Se ele ouvir, né? Se ele não vai ficar sabendo. Pois é. E ainda no pacote dos micros raros e bizarros, vamos falar do FM7? Vamos. Juan, fala você do FM7, porque você que é o cara mais... É a tua praia. É a tua mais... Afinal, ele era seu, né? Ele era meu. Eu comprei no Yahoo Auctions. Ele chegou em casa, pedi pro Daniel fazer um cabo RGB, ele fez o cabo RGB, comecei a brincar um pouco de Basic, comecei a pesquisar sobre ele, mas eu tava tão cheio de coisas pra fazer, a fila de coisas pra brincar tava tão grande, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, e o Daniel fez uma cara tão pidona, me ofereceu um Wave 35 e mais algumas coisinhas por ele, eu falei, toma, o FM7 vai ser mais feliz com o Daniel e vice-versa. Aí é dele agora, ele conseguiu carregar jogos nele, e tem vídeos com o Rally X, com alguns jogos de corrida e outros acho que na própria casa dos Nerds, no Retro Games Revival, ele adicionou o Rally X do FM7, ficou bastante legal. Eu achei que a qualidade gráfica dele ficou um pouquinho inferior a jogos do MSX ou do Coco, mas eu acho que é mais preguiça do programador que fez o port de não usar as capacidades todas do micro, porque as capacidades todas do micro são monstruosas em relação aos outros micros de 8 bits. Ele tem um 6809 que roda como processador de vídeo, e tem uma memória de vídeo só para ele, uma área de memória compartilhada, ou seja, e tem uma resolução e uma resolução maior, né? Tanto que o MSX quanto do Coco e de outros de 8 bits, ele é bem, bem poderoso. E o Daniel deu um trato bonito nele, no teclado, limpeza, retrobrite, o caramba, ficou realmente... Mas, Juan, fala a verdade, o Harry Potter te ameaçou com a faquinha de manteiga, né? Não. Na verdade, ele balançou a varinha e disse, espelharmos. Juan, uma coisa que eu estou vendo aqui é que ele tem uma coisa em comum com o MSX e com outros micros também, é a presença do AY3 80910, o nosso mais do que conhecido chip da General Instruments, que faz às vezes do PSG. Se eu tivesse um pouco mais de sensibilidade musical, eu saberia distinguir a semelhança. Vocês, galera de MSX, que se ligam demais em som e conseguem distinguir na primeira nota, se fizessem qual é a música de micros clássicos, vocês... Olha, seria divertido isso. Distinguir essas coisas. Bom, aí no caso não foi na nota, não. No caso eu tô vendo ele na placa. O único risco que corre se a gente fizer um qual é a música de micros clássicos é botar um micro tocando o IMCA e o Márcio sair do armário. Sim, o Márcio vai de novo gritar para todo mundo aí, IMCA, Village People, gritar e berrar e tudo mais. E aí todo o auditório para gritar novamente, anos depois, viadinho. Revival de Marco, meu gosto isso aí, hein? Tem ele pra fazer o Y, tem o Sander pra fazer o M, só precisa arrumar mais dois pra fazer o C e o A. Eu já aviso que tô fora. Eu também. E não olhem pra mim, não. Acho que vai sobrar pro César. Olha que o Márcio quase beijou o César na vez que foi buscar esse prêmio em 2000. E na hora que ele foi buscar o prêmio, todo mundo gritava, beija, beija. Gente, foi um momento mágico, eu posso dizer isso. Foi um momento único na história. E falando em momentos únicos, vamos lá pegar nas artes que o nosso amigo Ritch resolveu aprontar. Sim, mas antes eu queria fazer uma pergunta ao Juan, do FM7. Qual é o veredito? Coco ou não coco? É o que todo De maneira alguma, Coco. Ele é tão coco quanto o ZX Spectrum MSX. A única semelhança que existe entre os dois é o microprocessador, só que acontece que como o 6809 apareceu em tão poucos micros clássicos, você olha para um micro que tem 6819 para outro micro que tem 6819 e são parentes. Não são. A única coisa que eles têm em comum também é o Basic da Microsoft, mas aí mesmo que você dizer que o... Eles é torcida do Flamengo. É assim, que o Commodore 64 e o Apple II são
computadores parecidos porque tem o mesmo processador e o mesmo BASIC. Pois é. O BASIC da Microsoft, mas cada fabricante tem as suas variantes, né? Tem uns detalhezinhos no BASIC da Fujitsu que inclusive aparecem numa outra máquina do Fujitsu que assim realmente não tem absolutamente nada a ver, que é o FM Towns. Sim, aquela brincadeira que a gente fez com o BASIC era o FM, era um BASIC meio louco, né? Você lembra? Tinha uma tela de saída de... Sim. Não, ele na verdade é um BASIC bem parecido com o BASIC do FM7, só que você tem que abrir uma janela nele, os comandos aparecem numa janela e a saída em outro, mas a sintaxe das coisas, principalmente os comandos gráficos, são bastante semelhantes. A gente fez um sorteio de alguma coisa no BASIC dele, que foi? De prospectos e de Unitron, etc, que o Daniel levou pra sortear, pra fazer a alegria da galera. Pensei que era de sorteio de um FM Taos. Não. Ô Juan, até podíamos ter sorteado, já que o senhor Grande Coração, Sander Souza, era o proprietário. Pois é, né? Mas a grandeza do coração do Sander ainda não era conhecida na época, né? O micro se auto-sorteasse a si próprio é algo que já aconteceu no ano passado, né? O sorteio de um MC10, né? Eu acho que foi o primeiro encontro de retrocomputação que eu fui depois que peguei o vírus, né? No início do ano passado. MC10, que coisa estranha e maneiro. Aí, foi dado por alguém para ser sorteado, tudo bem. Vou fazer o programa de sorteio nele próprio, no BASIC dele próprio. Aí foi lá, quem ganhou foi o Robson França. Caramba. Recursivo, hein? Já que você falou isso, vai ter algum sorteio esse ano? Na Retro Rio? Pode até ter, mas de coisa minha não, pode tirar o cavalinho da chuva. Convence o André a sortear um dos 34 MSX dele. Que nada, vamos sortear algum item aleatório do Sander, é só não contar pra ele. Pois é. Isso. Não, o Turbo R que ele nunca abriu, vamos sortear aí. O tijolo aqui não é uma telha dentro de uma caixa, aquilo não vale. Vamos sortear, é de graça, né? Quem ganhar não pode reclamar. De graça até telha na testa? Na pior das hipóteses, o cara ganhou uma caixa bonita de Turbo R, pra ele botar um Turbo R verdadeiro que não há uma telha eventualmente, depois do quem sabe. Cá entre nós, até a caixa dele vale alguma coisa. Com certeza. E aí, falando do Giovanni, tinha comentado do Ritio. Dois projetos de mod, né? Engraçado que hoje eu li os dois posts. O do Amiga 4000, ele finalmente montou o Amiga 4000 dele Overpower. Quer dizer, não é necessariamente um Amiga 4000 desktop padrão, né? Não, ele montou o Amiga 4000. Tem de tudo, né, nele. Ele falou que não tá faltando coisa, mas ele botou uma Indivision, ele colocou um adaptador IDEA para SCSI, botou HD, botou drive, botou sensor de temperatura. Botou uma fonte, a TX. Ele trocou a fonte, pintou a máquina, agora ela é preta. E botou um teclado de Commodore CD-TV. E adaptou o teclado. Ou seja, o teclado é original da Commodore preto. Sim, a máquina, assim, tá um espetáculo demais. Tá fantástico. Eu até queria saber quando ele arrumou aqueles sensores de temperatura que eu achei bem interessante. Aquele é kit de instalação de gabinete, se não for memória. Você acha até razoavelmente fácil. Só procurar, né? E, além disso, o Ritio fez o projeto do Mac 2GS. Não se contentando em ter um Amiga preto, mega ultra turbinado, ele resolveu fazer uma coisa que eu já tinha visto antes, confesso, já vi um GS nesse mesmo tipo de case, assim como já vi em fotos um GS num Tupperware. Isso aí não precisa ir muito longe. Um abraço pro Falcão Azul. Teve um GS montado num Tupperware. Pois é. Mas cá entre nós eu prefiro essa aí do Ritio botar no Performa. Também foi muito legal, eu tava vendo hoje. Assim, eu confesso que eu não sou fã do gabinete caixote de feira que a Apple desenvolveu pro GS. Realmente, é um... mas ele é branquinho, né? O Snow White. Aquele bico de pato é muito estranho. Pra que aquele negócio? Aquilo é que eles queriam fazer um computador que servisse de base. Ali é um pedaço da placa-mãe, tá? Aquela parte na frente? Aquilo é a placa-mãe. Caraca. Aquele gabinete, ele tem duas coisas que eu acho legal. Eu posso não gostar do design, mas ele tem uma coisa que eu acho incrível nele, que é o seguinte: ele é incrivelmente compacto, não tem espaço sobrando, além do espaço sobrando pra você botar placa, ele ocupa o mínimo de espaço necessário, não tem canto desperdiçado ali. E o seguinte, aquele computador, ele se desmonta inteiramente, sem nenhuma chave de fenda. Nossa. Em parafuso, aquele gabinete inteiro desmonta. E é tudo por encaixe? É todo por encaixe. Então o conceito dos Macs de encaixe veio dele. No mínimo. Até dos micros atuais que, assim, ele não tem parafuso em lugar nenhum. Eu desmontei meu GS para lavar, a única coisa que eu precisei foi um pouco de paciência para soltar as travas de plástico. Mas eu só usei as mãos. É um Apple II. O Apple II é a parte boa da Apple, né? De computação aberta, a parte voz, amiga de quem gosta de mexer. Não computador amiga. A parte amiga. Apesar que o Apple II GS é concorrente da Amiga, né? Um concorrente tardio, só 1 ano e meio depois.
Totalmente tardio e com um microprocessador meio lado B, né? Mais sobre isso depois. Não, mas uma máquina bastante interessante. Tem um vindo pra mim, a caminho daqui a pouco. Desde que você não compre uma expansão de RAM na nova Ink, vai chegar pra você embalado numa caixa de ovo, tudo bem. O que aconteceu contigo, Giovanni? Sim. E essa história termina mal? Não, chegou bem, mas eu acho muito engraçado que eu abri o pacote e dentro tava a tampa de uma caixa de ovos e a placa lá tem plástico bom. O cara foi inventivo. Nessas situações você não sabe se ajoelha e dá graças ao céu que o seu negócio ainda tá funcionando ou escreve 319 palavrões no e-mail pro vendedor, né? Ou as duas coisas. Escreva os palavrões em português, pra ele não entender. Boa ideia. Mas eu tinha pago $17 na expansão de RAM, gente. Então tá bom. Entre nós, bom preço. Você deu sorte de não ter vindo num caixote laranja. Não, aí só não, tem que ser maçã, porra. É verdade, maçã. Não, gente, é Havaí, teria que vir numa caixa de abacaxi. É verdade. Agora não pode falar de abobrinha? Chega de verduras vegetais, não para de falar em abobrinha. Vocês viram os posts falando lá do projeto para ressuscitar um supercomputador, um Cray XMP? NYC Resistor? A mesma galera que achou um Mac SE no meio da rua em Nova York e descobriu a imagem da equipe. Aquilo era um material que já estava disponível por aí, né? O pessoal já tinha falado da foto, mas os caras sempre mostraram como é que você arranca. Não. O Cray XMP é o que fez o render daquele filme? Do Tron? Starfighter, o último Guerreiro das Estrelas? Não, esse aqui é mais antigo, dos anos 70. Acho que ele... Não, o Cray 1 é dos anos 70, o XMP é mais novo. O XMP é do final dos anos 80. Eles estão mexendo em qual, então? Como parte do meu projeto, na minha campanha para encher meu apartamento e Hackerspace com supercomputadores semi-funcionais dos anos 70, meu esforço para reviver um Cray 1 precisa da sua ajuda. Então ele vai estar procurando quem tem uma cópia do COS, né, que é o Cray Operating System, e fez um leitor de disco e tudo lá. Então, a princípio, ele estava trabalhando com o Cray 1, que é a primeira... Não, gente, acho que o negócio é o contrário. Ele tem o sistema operacional e ele quer conseguir botar o sistema operacional emulando. Ele não pegou um Cray num caminhão e tá querendo botar ele fisicamente. Olha só, parte da minha aventura de encher meu apartamento com supercomputadores dos anos 70 que semi-funciona, meu esforço para reviver necessita da sua ajuda. Eu consegui colocar minhas mãos numa cópia de backup em disco do outrora considerado extinto Cray Operating System. Usando meu leitor de disco Homebrew, eu consegui fazer uma cópia do disco, blá 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 blá. Ou seja, ele não está revivendo um Cray de verdade, ele está querendo fazer um emulador. Ele escreveu um simulador, né, pro Cray XMP. Sim. Cacete. Já que ele tem uma imagem do sistema operacional, eu não sei por que isso não poderia ser chamado de emulador, em vez de simulador. Qual é a diferença? Eu acho que o simulador, porque ele não tá simulando... ele não tá simulando todas as partes... não tá simulando todas as partes do hardware uma por uma e fazendo elas interagirem dentro do está apenas simulando. E aí ele diz lá, baixe o simulador e tenha seu próprio data center dos anos 80 simulado. Assim como aquele carinha que fez aquele Cray miniatura e tá precisando de software, talvez esses dois caras deveriam se juntar aí, de repente rola uma parceria, tipo o Roberto Gerardo. Você tá muito Roberto Carlos hoje, Giovanni. Pois é que lembrei de parceria, né? Azul, branco, verde, amarelo, gordinhas, caminhoneiro, baleia no oceano e tudo mais. São tantas emoções. Sim. É uma miríade de assuntos que ele trata. Mas o legal que ele fala do COS é que é o seguinte, que ele... Sabia uma vez usou essa coisa, ter sentado na frente de um Cray 1, um Cray XMP? Gente, por favor, me dá uma ideia como é que usa esse tal de COS, vai? Eu acho que não tem help, Ricardo. Deve ser que nem o FODOS. Você vai usar o FODOS e aí você se ferra. Oh, yeah. Essa piada é tão pronta que nem graça mais tem. Pois é. Meu conhecimento de Cray começa e termina no último Guerreiro das Estrelas. Achei que seu conhecimento de Cray começasse no Tron e acabasse no último Guerreiro das Estrelas. O Cray também fez efeitos de lá? Ele pintou quadro a quadro, pintou as pessoas, né? E só. Tinha o piloto de Fórmula 1, o Cray Regazzoni? Não, acho que não é esse mesmo Cray. Não, o Giovanni, agora falando, eu me lembro o que ele fez. Ele fez aquelas animações da motinho. Isso só, né? Quadro a quadro. É porque olha amiga, make it possible. O último Guerreiro da Estrela também foi feito quadro a quadro. Só que pelo menos o render era mais bonito. E demorou menos tempo, né? Porque tinha mais capacidade de processamento. Ele só explica, a gente falou muito de quadro a quadro, mas a gente não tá explicando o problema que era de fazer esses filmes, pra quem não pegou essa época.
eles imprimiam em plotter e depois fotografavam. E não faziam em tempo real. Isso é tenso. Eles imprimiam com uma boa resolução pra época, né? Um 1200 e alguma coisa por 1200 e alguma coisa. Faziam tipo uns painéis e fotografavam. Eles faziam tipo, para 5 minutos de animação, 10 mil painéis. Pois é, porque ainda tem aquela mesma coisa das cenas de sabre de luz do Star Wars, né? Elas são poucas, porque um cara desenhou, ele pintou quadro a quadro. Exatamente. Parece que eram só as naves. Todo o restante era tudo em superimposer com cenário de maquete. Fala um pouquinho dessa posta nossa, qual do Keira, versão 2.0. O Keira é uma plaquinha simpática para o seu Commodore 64, Commodore 28, Plus Something e tudo mais, em que você conecta o teclado original do seu Commodore, seus 2 joysticks, e transforma tudo isso numa simpática... Vira um teclado USB de PC, de joysticks. Ou seja, ele não é para Commodore 64, é para você usar teclado e joysticks do seu Commodore 64, que a placa-mãe deu perda total, como um PC. É bom para fazer case mods. Você pegar poucos dólares, um dos zilhões de Commodore 64 que tem por aí no eBay ainda barato, e queimados, né? Contanto que o teclado ainda esteja bom, botar uma plaquinha de PC dentro. Vou tentar colocar isso naquele Commodore Ownership, né? Só que o Commodore Ownership é um joystick, né? Ele só tem um joystick, não é isso? Eu tô pensando em outra coisa. É ele mesmo. Mas ele tem suporte para você botar teclado? Como é que é o negócio? Tem uns fiozinhos lá. A Gero deixou disponível. Mas aí é teclado original direto, você não precisa de uma Keira. Esse Keira é um hardware muito interessante, porque que existe agora é só para teclados de micros Commodore 64, 128, acho que é micro. Deixa eu passar a lista aqui, ó. Ele funciona com Commodore 64, todos os modelos, VIC-20, 128, 128D, bizarro isso, mas tudo bem, Commodore 16, Commodore 116, Commodore Plus 4, Amiga 1200 e Amiga 600. Essa ideia, conceitualmente, ela pode ser feita para um montão de teclados de micro clássicos, se não todos, né? Porque a grande maioria deles nada mais é do que simplesmente contatos elétricos feitos numa matriz. Eu não sei se isso se aplica ao teclado do Commodore ou se tem alguma inteligência um pouquinho maior. Por causa dos 600 e 1200, sim, eles são teclados como os dos MSIs, né? Tem uma matriz lá que um circuito vai decodificar. Mas o Atari ST, o próprio Apple II e até o Amiga 500, não falo a memória, eles são como se fosse um teclado comum de PC, um teclado PS2 que tem um protocolo de comunicação. Já um TRS-80 da vida é só uma matriz. Primeiro você puxa os dados da matriz e converte no protocolo do USB e liga no seu micro de trabalho. Bem, me lembro que eu li isso há algumas horas. Ele botou um link pra loja e, ironicamente, esse link ainda deve estar ativo, mas não tem como a gente pegar qual. De repente, aí nos links do post vocês, ouvintes, vão ver. Tranquilo. Você tá vendo na Vessalha, nos lugares, pela bagatela de R$ 96,55 mais frete. Como eles mesmos falam, né? Você pode ligar seu PC, seu Mac, seu Raspberry Pi. Inclusive, aquele joystick Competition Pro, hein, Ricardo? Que eu comprei, quem vende a própria Individual Computers, ele tem uma propaganda interna que tem o Keira, uma versão antiga do Keira, se não for memória, ou até essa aqui. E na foto tem um MacBook e uma menina usando o MacBook, só que utilizando um Commodore 64C, aquele mais compactozinho, parece 128, como o teclado principal da máquina, mais um joystick. Caramba, eu mencionei esse Keira meses atrás no meu blog, num post sobre o cara que colocou uma placa moderna dentro do Model 100. Sim, o próprio. Interessante. O Model 100 ficou meio apertado, hein? E ele não se aplica também, né? Porque o teclado do Model 100, ele também é uma matriz boa. O Commodore é uma ligeiramente diferente. E pulando vamos falar um pouquinho mais vamos falar do Recaster? Fazer um Recaster interativo. Recaster, pra quem não sabe, é uma das técnicas para geração de sólidos em 3 dimensões, a técnica de computação gráfica. O cara inventou usando 254 bytes. Vixe mesmo. O nego é brabo mesmo, hein? Já passou do Assembly pra Magia Negra, gente. Pois é. Um detalhe é que um bloco do famigerado 1541 equivale a esses atos de 254 bytes. Seria um setor do disco. O treco ocupa um setor de um disco formatado em 1541. Lembrando, isso aí não é um programa completo, isso é uma biblioteca de funções gráficas de Reicast, né, de plotagem 3D para outros programas usarem, mas caramba, 254 bytes, Assembly de 6502, aquela coisa
líndia de morrer de se programar, né? Conheço meia dúzia de 3 ou 4 que vão adorar dar uma olhada nesse código, né? E pra quem não sabe o que são 256 bytes, pega uma telinha do DOS, então Já completa, passou. né? Não, são 3 linhas. 3 linhas e 2 caracteres, 4 caracteres. 3 linhas e 14 caracteres. Viu? Não é tão pouco assim. Não. É bastante coisa, mas Mas ao mesmo tempo não é. ao mesmo tempo é pouca coisa. É. Um documento do Word vazio gasta muito mais do que isso. Aquele que tá escrito 1 KB é muito mais do que. Perigo de um documento de texto vazio ou mais do que isso só por causa da entrada de diretório. Pois é, eu acho que o bloco de nota também, o documento vazio, ocupa 1 KB. É o cluster, né? Exatamente. Provavelmente mais de 1 KB. Se for um disquete, são 512, o que ainda é mais do que esse código aí. O setor de boot tem 512 bytes. Pois é, eu acho que ele escolheu esse número só por causa do 1541. Pode ser, ele põe no setor e consegue rodar direto pelo próprio 1541. Agora pergunta, vocês acham que 1541 demora quanto tempo pra ler isso? 2 dias. Não, o Lisias Toledo vai ficar empolgadíssimo com esse código aqui. Ele tá numa de desassemblar TK2000. Esperamos ansiosamente novidades nessa senda. As pessoas que não sabem, o Lisias, ele recebeu um MPF2 original. Ele tá com o computador que deu origem à série TK2000 da Micro Digital. E assim, ele já estava debugando e desassemblando a BIOS do TK2000. Agora imaginem só o que ele está fazendo tendo a BIOS original em mão. Ele vai fazer engenharia reversa psicológica dos engenheiros da Micro Digital vendo as diferenças. Ele caramba, vai sentir o cheiro de pizza emergindo dos bytes. Não brinca não, é só pegar os comentários que ele colocou no código-fonte que ele já andou divulgando, né? Cara, eu fico imaginando a mistura de pizza com yakisoba. É pizza de yakisoba. É mais ou menos isso que ele tá fazendo. Tudo bem, gente, já que estamos escovando o bicho, vamos falar do PCP, o pequeno computador personal. O que é o PCP? Isso é nome de uma droga também, de uma droga ilegal, né? Continua demais, dessa não sei. Mas eu acho que o nosso amigo espanhol aqui não estava sabendo disso. Não é de usar não, gente, tá? É só de ler. Eu nunca usei nenhuma droga ilegal na minha vida. Não é você o espanhol, tô falando do espanhol que desenvolveu o PCP. Ah, tá. Eu não preciso de drogas, eu sou como o Salvador Dali, eu sou as drogas. Boa. Outro espanhol. Não é coincidência. Não é por coincidência. Não é só coincidência. Não é. Somos amigos do surrealismo. Mas, Giovanni, diz aí o que é esse amigo do surrealismo feito com esse PCP. Pra quem não sabe, né, o PCP é o pequeno computador pessoal, é um projeto para integrar um computador completo, literalmente feito do zero. Basicamente é isso que o cara tá fazendo. Você pode lembrar, ele desenvolveu um processador baseado no Atmel. Troço não foi assim, ele chamou de Itasme, e desenvolveu um assembler. O que ele fez é o seguinte, dentro do Atmel, parece, ele desenvolveu um processador. E para programar nesse bicho, ele desenvolveu uma linguagem assembler. E agora ele está liberando a versão 0.2 do firmware do troço. Ou seja, para você poder fazer o seu próprio PCP e fazer o darboot. Eu fiquei impressionado agora. Caramba, você começou a falar de como é que é o projeto. Primeira coisa que eu pensei, Verônica, um computador homebrew por zero, esse cara é o Verônico. Na Verônica também usam o Atmel, mas não com processador. O processador é o 6502 feijão com arroz de todo mundo. Ela usa a Queen. É um processador de vídeo. Como da menina? É Queen Dunk. A Queen Dunk usou o 6502 e um Atmega para fazer o vídeo. Ele não, ele pegou o Atmega, um Atmega 328, que é um microprocessador de 32 bits, se eu falo em memória, e resolveu transformar o bicho num processador do jeito que ele precisava para viver. Assim, cara, eu estou vendo um chip e um monte de fios. Sobre certos aspectos, ele fez aquilo que a IBM fazia dos anos 60, né? Ela pega todo aquele hardware do mainframe, cria um emulador do assembly padrão das máquinas velhas e roda tudo lá em cima. Ele fez a mesmíssima coisa. Só que ele inventou um processador da cabeça dele, né? Sim, ele fez uma mescla de um MIPS R2000 com o Intel 8880. Sairá disso. Ou seja, ele fez a melhor de dois mundos para ele. Caramba, fiquei pasmo com esse negócio. Que coisa linda, maravilhosa. Adorei isso, adorei. A única coisa que eu não gostei dele foi o nome que ele deu para os registradores, né? O R1, R2, R3, R4, ele tava sem imaginação. PDP-11 Feelings. Ele quis economizar o alfabeto, né? E no caso aqui ele liberou a versão 0.2 do firmware, que no caso ele liberou a versão 2.0 em mainframes, né, do microcódigo do processador. Ou seja, o código Atmel, né? O código do Atmel que ele liberou. Gente, eu tenho que aprender a programar esses negócios. Caramba. Gente, vocês estão vendo um momento banana acontecendo aqui, ao vivo, e a cores. Não é cores, pena que o nosso podcast não é cores. Nosso podcast é preto e verde. Ao contrário do... já está rodando paredão, ou melhor, você tá tocando vídeo aí?
Aí, Ricardo, vamos fechar esse momento mágico de eu preciso saber mais com uma história em quadrinhos. É uma epifania. É uma epifania, que é ao vivo a cores. Ao vivo não, ao vivo e monocromático. Nossa, cara, quando eu olhei isso, eu achei isso tão estranho, tão louco. Uma história em quadrinhos, uma graphic novel feita contando as aventuras de Steve e Steve Silicon Valley. Então, capítulo 000, onde você começa com Electric Funeral, o prelúdio e a previsão que agora em junho tem lançada a versão 1, o capítulo 111. Tô achando que essa contagem vai ter alguma coisa cretina. Ele aceita doações pra gente vai fazer. O traço tá até razoavelmente fiel às pessoas da época, sim, pelo menos o voz está bem fiel. O Jobs eu não tenho certeza. Curiosamente, as letras da fonte, uma claramente relaciona ao Jobs, outra claramente ao Jobs com aquele estilo Flower Power dele, e outra ao voz com coisa mais futurista, mas é uma coisa realmente, vou te dizer, de todas as bizarrices, essa ganhou da história de quadrinhos de Charles Babbage e Ada Lovelace que nós falamos há alguns episódios atrás. Não fizeram um filme, Os Piratas de Silicon Valley? O quadrinhos é apenas mais uma mídia artística pra você contar uma história, tanto quanto cinema. Não achei tão estranho assim, achei legal pra caramba. Quadrinho sim, é uma transposição de mídia, uma outra mídia, sim. Eu abri, olha só, www.steveandsteve, separado com hífen.com/000. Terei num prelúdio. Não, aí vão aparecendo carregando as imagens. Eu parei aqui porque eu não ia ler até o final agora. Sim, mas vale lembrar que, por exemplo, o Jobs está fumando um cachimbo dos Hobbits. Provavelmente deve estar tragando erva de fumo. Imagina, aquilo ali é bom e velho orégano, que isso. Ah, sim. É muito, muito curioso. Tudo bem contar uma história, mas um corvo parando sobre a estrutura qual eles estão. Está dentro de uma floresta. Esquilo, cara, é um esquilo que tá em cima da estrutura. Não, tem um corvo. Lá pelo meio tem um corvo. Tô ainda perto do início aqui. Preciso de tempo pra ler isso. E vocês devem lembrar também que também chegou a sair uma versão em mangá das aventuras de Steve Jobs. Sim. Gente, eu já vi versão mangá de introdução ao Cal, traduzido para português, numa saraiva. Tem versão em mangá apresentando o Ubuntu Linux, e nos quadrinhos no meio pro final tem um B-52 passando por cima deles, da clareira onde eles estão. Engraçado, eu achei o Jobs mais parecido do que o Oz. Depende do desenhista. Depende um pouco assim, do trabalho deles. Assim, é bem curioso. Assim, o desenhista é o Patrick Sam Farley. Eu não lembro se tem algum trabalho no universo de quadrinhos além desse, mas entusiastas da história para ver talvez a versão desse, para poder, quem quiser curiosidade de ver a versão desse autor para o quadrinho, para a história de Steve Jobs e Steve Wozniak, no mínimo curioso. Nota mental que o nome do capítulo 1 é o nome de uma música do Black Sabbath, Electric Funeral. E cá entre nós, acho que se duvidar é da mesma época, a música. É o prelúdio, Electric Funeral, é o 000, mesma página que eu tô vendo. Isso, tá aqui no 75, acho que é a música desse ano, inclusive. Não seria a primeira vez que alguém ilustra uma história com títulos de músicas da época em que ela se passa, né? Com certeza não. É só lembrar de, por exemplo, Life on Mars e Ashes to Ashes. Isso. Seriados ingleses. Além desse, não. Altas referências do David Bowie, né? O autor Patrick Farley, eu achei alguma informação sobre ele. Ele é do Oregon, ele é criador dos quadrinhos, ao contrário da Anthology da Electric Sheep Comics, é citado pelo Scott McCloud, que é um estudioso de quadrinhos. Do clã dos McCloud, só pode haver um? Por aí. Apesar dele ser xará lá do McCloud, Steve McCloud, ele é bem conhecido. Sim, no meio de quadrinhos. Estudioso de quadrinhos. Os livros dele, eu já li vários livros dele, são muito bons. Ele escreve melhor isso do que escreve quadrinhos, provavelmente dito, né? Porque o trabalho de quadrinho não tá lá grande coisa. Aí vem aquela maldade, né? Que eu não vou fazer isso, o cara deve ser competente. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu não gosto muito dessa frase, mas a gente às vezes dá vontade de trollar alguém com ela. Você quer uma frase melhor? Hein, Juan? Ei, fala. Quem sabe, faz. Quem não sabe, consulta. E passa a saber. Não, quem não consulta, no caso, quem vira consultor, tá? Só uma coisa, o Scott McCloud cita ele como um dos pioneiros do movimento de webcomics. Olha. Ele tem alguns outros materiais, como autor de uma graphic novel para web semi-autobiográfica conhecida como o The Guy I Almost Was, e vários outros trabalhos
pra web. Bem que eu tava percebendo, por isso que ele elogiou. Esse cara, ele usa o tipo de diagramação exatamente como a Cláudia usa, do famoso pergaminho. Você vai lendo e vai dando o scroll. Ele fez exatamente isso. Na época que o Scott bolou o quadrinho dele, tinha acabado de surgir o mouse com a rodinha do scroll. Aí ele olhou e falou, pô, isso aqui vai pegar. E pegou. Quer dizer, não os quadrinhos online que você desce com rodinha, mas o scroll nos mouse. Mas aquilo que a gente só consegue mover a página só girando o dedinho. Sim, esse cara aqui usa o mesmo conceito do Scott McCloud. Tá falando dele só carregar a imagem quando você rola para a posição dela, é isso? Pra falar a verdade, bem simples. As páginas são naquele formato padrão dos quadrinhos, no nosso caso, da esquerda para a direita, de cima para baixo. É só de cima para baixo. Igual a visualização de todos os web browsers. É como qualquer página web normal, né? Você vai descendo. Exatamente. É isso que o Scott McCloud achou que as webcomics seriam. Muito pouca gente adotou isso que o McCloud formulou, mas o quadrinho aí do Steve adotou isso. Mais um detalhe que ele só carrega, ele só faz o retrieve de um determinado quadrinho pela rede quando você foca nele, né? Quando você rola pra ele. Tenta rolar rápido, aí ele fica vazio, daqui a pouco, pum, encheu. Aí você fica sem entender nada. Sim. É a dica de que você deveria rolar mais devagar. Exatamente. Você deveria ler, não ficar procurando figurinha na tela. Exatamente. Mas o problema disso é que você força as pessoas a mudar o paradigma como elas leem quadrinho, né? As pessoas querem ler quadrinho do jeito que elas leem quadrinhos. Bem, a minha desculpa pra não ler da maneira certa é que eu tô gravando podcast, né? Ao mesmo tempo. Meu cérebro está ocupado com outras coisas. Só tô explorando a mídia, não tô realmente lendo. Você está folheando. Idem. Então, Sérgio, podemos encerrar? Podemos. Depois dessa aí, a gente encerra com maneira artística, né? Esse podcast. Já demos até dicas históricas, culturais e referências de quadrinho e tudo mais. Vamos estar falando até de literatura fantástica daqui a pouco. Giovanni, pegue do seu armário aquele seu tênis verde. Não tenho tênis verde. Eu tenho um boné da Digital, serve? Acho que a gente pode comentar rapidamente, já que todos nós tivemos presentes, como é que foi a MSX Rio, a última MSX Rio no Sesc, encerramento da era... A última MSX Rio de uma geração? Da era Sesc em Range dentro. Pois é. Acho que pode falar alguma coisa muito rapidamente, né? Só pra constar. O evento, como sempre, encheu, principalmente no sábado de tarde, foi de 2 dias, sexta e sábado no feriado. Tivemos a presença de todos os meliantes que participam dessa conversa. E de alguns meliantes que eu nunca tinha visto antes, no MSX Rio. Sim, vários, né? Teve um meliante faltoso, o César Cardoso não pôde estar. Mas nesse momento, os 4 que estão participando dessa conversa aqui estavam presentes. Sim. E mais o Sander Souza. O Sander meio que deu uma passada por lá, né? Vai ser enrolado assim lá, não sei aonde. Mas ele apareceu nos 2 dias. Algumas das pessoas só puderam ir num dia, outros puderam ir no outro. Nós tivemos agora o grupo MSX Rio, trouxe algumas coisas novas. 2 modelos numa camisa para comemorar os 30 anos do MSX. Tem do branco e tem do preto? Exatamente. Aliás, tinha, né? Porque o do preto acabou, né? Tem que esperar a nova leva, não é isso? Do preto, um dos tamanhos esgotou. A gente vai ter que fazer uma nova leva. O X Ultra GG acabou, gente. Não, sendo honesto, foi o GG. O XG ainda tem. Justo o meu tamanho acabou. Pois é, o justo tamanho da maioria do pessoal. Mas assim, vendemos várias camisas. Teve também camisa polo agora em outras cores que MSXeiros entendem, como Color 4, Color 6, Color 8, Color 12, além da Color 1. E além da exclusiva do Sander Color 13. Sim. Olha, eu não sei que seja coisas do MSX de cor, mas por algum motivo eu acho que eu não preciso ir no MSX da Color 13 pra saber que cor é essa. É a FOF. Você vê que a do Sander seria mais Color 9, né, Giovanni? Não, o Sander é mais Color 13 mesmo. É FOF em Hexa, gente. Tá. Tivemos então vários micros. Eu levei o Alaniac, todo mundo queria ver. O Giovanni, inclusive, pintou a bandeira do Paquistão nele. Paquistão, da Turquia e insira seu tão aqui. É só mudar a cor. Teve algumas gracinhas. Programou algo em árabe que eu não sabia o que era. Eu acho que nem ele. Eu sugeri o Giovanni desenhar alguns caracteres árabes e depois botar uma contagem regressiva.
Cara, que o pessoal acha que é bomba e sai correndo. Aí o Echelon ia filtrar o vídeo, gente. Então, daí tivemos também alguns micros que apareceram, pessoas novas que apareceram. Sempre bom pessoas que aparecem em MSX Rio. Tivemos os vídeos, como vocês podem ver fotos e vídeos lá no site do grupo MSX Rio. Então, tivemos o Edson e o sobrinho dele, Jonathan. Sim. O Edson e o Jonatas de Leme vieram nos prestigiar. Além, é claro, da presença já muito constante do nosso amigo Rubão. Eu gosto tanto do Rio de Janeiro, se sente tão bem no Rio de Janeiro que faz questão de voltar sempre, né? Ele se sente entre iguais. Tivemos a presença dele, ele trouxe o sobrinho, o Thiago, que vidrou jogando Salamander. Raimundo Nonato. Harry Potter, Hermione. O Ritio teve lá, pulando num pé só, né? O Ritio Robocop. Isso que é fuder, o cara estava com a perna enfaixada e foi. Mas havia um grande atrativo para ele comparecer. O F-700, que outrora me pertencia e agora pertence a ele. Sim, também tem isso. É um grande atrativo de passagem. Além disso, o que mais tivemos lá de interessante? Teve o Kim, né? O Kim não conta, o Kim vai sempre, ele é arroz de festa. Kim e Default. Se você fizer um encontro de MSX na sua cidade, o Kim não aparecer, não foi um encontro de MSX. Só lamento. Tivemos também, de curioso, teve demonstração da V9990 com aqueles 2 demos para V9990, o demo do Ghost in Goblins e o demo daquele jogo promocional que o grupo Asmo está desenvolvendo para homenagear jogos de MSX. Então eles estão, a primeira fase está pronta, baseado com Nightmare. Teve gente, já apareceu gente, teve um lance muito engraçado. Eu tava lá na máquina no Turbo R do Daniel Campos, mexendo algumas coisas. Aí um rapaz chegou do meu lado, sentou e tinha um micro do lado, que eu não lembro de quem, tava com o Goonies carregado. Aí ele chegou pra mim e falou assim: eu posso jogar? Assim, porque eu não sei, a primeira vez que eu venho. Eu falei: fica à vontade. O maior risco que você corre é alguém passar aqui e te dar alguma dica do jogo. Dito e feito, tá ali jogando o Goonies, eu dei uma dica pra ele, depois ele tá fazendo uma passagem, ele tá descendo mais por uma corda, aí veio o Raimundo: não, desce por aí não, que não vai dar certo. Sobe e desce pelo outro lado. Que é a corda que tá subindo um dos fratelli. Pois é. Aí depois eu virei pra ele e disse: eu não te falei? O rapaz, não lembro o nome dele, mas teve algumas pessoas novas. Isso sempre é bom em MSX Rio. Sim. E lembrar o seguinte, gente: a MSX Rio não vai ser mais no Sesc no Engenho Dentro, assim como a Retro Rio não será. O local novo, a princípio, vai ser no Colégio Grambel, que é um colégio que é vinculado ao Sindicato de Telecom, profissionais de telecomunicações do Rio de Janeiro. Vai ser na rua Moraes e Silva, número 80, eu não lembro se é 84 ou 94, no Maracanã. É um local assim mais central. O Engenho de Dentro é muito mais próximo do Meia, mas esse, no Maracanã, é um local mais central. Então ele está perto do metrô, perto da estação de trem de São Cristóvão. Ele está perto, obviamente, do Maracanã, e a gente vai estar lá para Retro Rio no dia 17 de agosto, e na MSX Rio, a última do ano, estaremos lá no dia 19 de outubro. Olha, eu vou poder ir só pegando o 621. Pois é. E tem gente que vai poder ir só pegando o trem. O Asen estiver disposto, ele pode ir de trem. Ele pega lá no ramal Belfort Roxo e vem dormindo no trem. Eu acho que ele não vai estar disposto para fazer isso. Eu acho que o ramal Belfort Roxo não para na estação Maracanã. Não para na Maracanã. Quem para na Maracanã é o Deodoro. Tem que ir para São Cristóvão, depois ele volta. Mas ele vai descer na estação São Cristóvão. Mas São Cristóvão é a estação mais próxima. Mas a estação São Cristóvão é a estação mais próxima. E quase dá para ir a pé de São Cristóvão. Dá sim. Esse é o novo local. Desde de antemão agradecemos a professora Rosângela pela oferta do espaço. Esperamos ter um tempo bom agora no Colégio Grambel. Nossos agradecimentos ao Sesc no Engenho de Dentro por todos os anos que fizemos encontros por lá. Fomos sempre muito solícitos ao ceder o espaço. Então, muito obrigado a eles. Vamos ver como é que vai ser lá. Talvez a gente está vendo a possibilidade de talvez ter encontro também em um segundo local. Talvez dividir e fazer em um outro local. Vamos ver como vai ser. Então esperamos vocês segunda Retro Rio no dia 17 de agosto, lá já no Colégio Grambel. Maiores novidades, visite aí o site www.retrocomputaria.com.br/RetroRio. Estejam atentos que novidades serão colocadas, serão disponibilizadas nesse endereço. As novidades estarão sendo colocadas. Com bastante gerúndio e infinitivo. Acho que isso a gente pode fechar, né? Alguém tem mais alguma colocação? Só lembrando que a Retro Rio é o evento onde vocês vão ver máquinas diversas linhas, diversas procedências. Não deixem de ir, porque vocês vão ver coisas que vocês só vão ver lá. Sim. Ou vocês vão ver lá, ou só na Wikipedia. Ou melhor, naquele site do Unibit. Ou você vê ao vivo, ou você vê no site. Ou fazendo alguns Night Beats cavernosos no eBay.
Pois é. E alguns no Yahoo Japan. É isso aí. SMJ for the win. Exatamente. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui essa longa sessão de notícias. Nós agradecemos você estar ouvindo esse episódio, prestigiando essa conversa nossa sobre a revista CPU. Espero que vocês estejam gostando do episódio. Pedimos desculpas porque tivemos problemas com o áudio. Explicaremos melhor depois o que aconteceu. Mas não vamos falar agora, senão a gente não acaba essa porcaria. Pois é, e daqui a 15 dias vocês vão ter o desprazer de nos ouvir novamente. Pois é. Então é isso, pessoal. Todo mundo agora, hora de dizer tchau. Tchau. Até mais, gente. Até, gente. Até mais, pô. Fui. Olá, eu sou o Renato Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.